É uma espécie de corolário disto, ou seja, os Estados Unidos têm um problema grave, não é o EMP, é o Yellowstone, não é o Yellowstone, é uma crise económica catastrófica, são 2 ou 3 pequenos, é pôr, não me lembro quantos por cento da população fora, 20 e tal milhões de imigrantes fora, além de custar uma fortuna, vai ser um turmoil, não é? Está a ver o que é que vai acontecer. O senhor não é contra? Não, eu sou a favor, mas quer dizer, não é fácil, não é? Talvez fosse fácil para o Hitler, mas para o gajo não é. Bom. Mas suponha que os Estados Unidos se paralisam por uma razão que eu agora desconheço. A Europa fica entregue a si mesma. A Europa sem a Alemanha, com a Alemanha de pantanas, com a França vai ter uma guerra civil, porque eu acho que vai haver este caos, vamos tê-lo pela Europa fora. Espanha, de certeza absoluta, França, de certeza absoluta, isto aqui entro, mas cá está, volta e meia, dá-me porque enfim, não consigo deixar de dar crédito a estas coisas, vou às visões antigas. Há uma, reconhecida pela Santa Madre Igreja, para quem quiser, chama-se La Salette, já viu o que diz as profecias de La Salette? Vá ler. Marselha será engolida pelas águas, Paris será destruída. Ou seja, não sou eu, é uma senhora que foi canonizada, que viu essas visões, e que diz isto como era em 1800 e carqueja, não havia nada. Está a ver? E aquilo eu diria, eu aqui sobre isto, em termos religiosos, não é obrigatório, não. Em termos de estritamente, não é? Cada um. Mas eu que sou uma pessoa livre, guardo esta. O que é que uma freira velha que estava metida numa rua, num convento, não fazia nada, uma chatice, uma vida em que não era. Porquê queria ser popular? Não queria. Está a ver? Não tinha interesse nenhum, não queria ser influencer, como a nossa, os pastorinhos de Fátima, não queriam ser influencers. Porquê é que aquilo é tudo mentira? Porquê é que a cena que foi agora revelada com uma descrição falsa pela Santa Sé, como sendo o atentado a João Paulo II, então, o Papa, juntamente com pessoas de todas as condições sociais e o clero, sobem pelo meio de cadáveres, Vaticano juncado de cadáveres, sobem para uma escarpada colina, em direção a uma cruz de braços toscos, e são assassinados por soldados. Isto é que é o atentado a João Paulo II. Mas isto é a profecia de Fátima. Não fui eu que fiz, não fui eu que autorizei Fátima, não fui eu que canonizei os pastorinhos. Como é que é? É tudo barrete. O que é que aquela gente que morreu na pneumónica de 1918 e outra morreu, coitada, uma freira carmelita metida num convento em que não fazia a ponta de um corpo, de visibilidade, rezava e fazia outras coisas. Estão a fazer isto para serem influencers? Ou há alguma coisa por trás disto? Já houve, quando disse esta guerra vai acabar e a seguir vem outra pior, e a Rússia espalhará os seus erros e várias nações serão destruídas, pelos vistos acertou. E ela era de tal maneira ignorante, coitada da criatura, que dizia, eu nem sabia o que era a Rússia. Quando escrevi aquilo, disse assim, mas quem é esta mulher tão má que vai fazer isto? Achou que era uma gaja. Isto é tudo barrete. Sabe, eu guardo... Depois em Akita, no Japão, depois no Iémen, pessoas que não se conhecem de lado nenhum a dizer a mesma coisa. Porquê que isto é tudo mentira? Não haverá só a vida que a gente vê, ou há mais qualquer coisa por trás disto? Eu não tenho dogmas absolutos sobre estas coisas. Agora, pôr um peso em cima disto, porque não me dá jeito, ou porque eu sou racionalista, isso não faço, porque eu não sou racionalista, e não sou dogmático nestas coisas, não sou, acho que dou o benefício da dúvida. E quando começo a ver o mesmo discurso repetido à sociedade, começo a dizer assim, é lá. E depois, ainda por cima, logo por já vem na Bíblia, não é? Quer dizer, também é mais uma. E quando vier, não sei o quê, uma mulher estará no campo, 2 mulheres estarão no campo, uma será levada e outra ficará. E 2 estarão deitados na cama, um será levado e outro ficará. É lá. Mas que é isto?
não é? Quando é que isto foi? Nunca. Está a ver? Portanto, a economia desta parte cria-me uma espécie de cortina de fundo a dizer assim, bom, e ainda por cima lá isto. Mas você raciocina em termos disso? Não. Eu raciocino em termos da força normativa dos factos. O que está é suficiente com um caldinho. É suficiente com um caldinho. Não precisamos de mais nada. Isto vai em resvalo, está a resvalar de uma forma consistente em direção à catástrofe. Agora, eu nem convenço nem os meus filhos, veja lá o que é que ninguém. E eu digo isto nem sequer, não quero ficar famoso, não quero arranjar emprego, não é? Cuidado, não preciso, graças a Deus. É porque acho. Esta coisa da jubilação tem uma vantagem, que eu já não devo nada a ninguém, tá? Já não tenho que ser politicamente correto para não criar ódios à faculdade ou para não criar ódios à universidade. Acabou-se. A partir daqui posso pensar livremente, posso dizer o que penso, posso meditar muitas vezes sobre o assunto, que é o que faço, posso escrever muitas vezes sobre o assunto, que é o que faço, dou a mão à palmatória com a maior facilidade, mas com a maior facilidade. Foi uma das coisas que eu aprendi. Olha, para ser professor é preciso ser modesto e é preciso aceitar que se enganou. Aceito, nem mérito tenho, mas sabe o que é o meu mérito? É zero, porque eu aceito, mostra-me e estava pena. Life goes on, vou dormir na mesma, não fico nada ofendido, nem machucado, nem em termos de coisa, porque é assim mesmo, é assim que as coisas são. Perdão, eu se insisto nisto é porque estou perfeitamente convencido que vivemos numa convergência de situações provocadas pelos homens, tem nada a ver com forças anímicas, cósmicas, nada, tem a ver, provocado por nós, que desemboca aqui. E isto é sempre, it's always about money. Portanto, no fundo, é quem é que manda nos outros para auferir a vantagem do poder e as vantagens económicas inerentes. E é disto que se trata, é disso que a China quer, é isso que a Rússia quer à sua medida, é isso que o Paquistão quer, já está a porrada com o Afeganistão, é isso, está a perceber? Que basicamente é esta ideia de supremacia, de alguma maneira, é uma ideia, foi isso que os Estados Unidos, foi isso que fez os Estados Unidos. Não é? Quer dizer, eles não têm sequer a modéstia de olhar que quando fazem a Constituição dizem we the people, com os índios a serem assassinados. Eu não sou de esquerda, não venho aqui fazer propaganda dos coitadinhos, nem dos blocos, nem de coisas, mas a realidade é esta, os pretos, os escravos, não, isso não interessa nada. É we the people. A people são um conjunto de iluminados, não é? Neste caso literalmente iluminados, que decidem que a ordem é feita desta maneira e que oferece esta ordem aos outros. E isto é igual na China, com outra argumentação, com a argumentação marxista-leninista e do Deng Xiaoping, que está a salvar o marxismo-leninismo na China, e depois na Rússia é a mãe Rússia e a ortodoxia e tudo é instrumentalizado no sentido... E então não há bons. Não há bons. Há poder. Isso é uma lógica realista. É. Todos contra todos. Sim. O caos internacional. Sim. Então como é que isto se evita? O senhor é hiperrealista. Muito bem. Como é que isto se evita? Com um contrato. Com um contrato. Olha, o senhor tem aqui o seu espaço vital. Isto é inadmissível. Considerar que a Ucrânia é espaço vital da Rússia. Então porquê é que houve a crise dos mísseis de Cuba? Quem é o senhor Kennedy para exigir que a Rússia, país independente, ou a União Soviética, e Cuba, república independente, fizessem um tratado? Não admito. Tivemos às vascas de uma guerra nuclear, está a perceber? É isto, quer dizer, quando eu costumo, por isso é que eu digo, de uma forma um bocado grotesca e até ordinária, mas não me importa, os puns dos outros é que cheiram mal pelos meus está a ver? É sempre isto, quer dizer, quando eu pratico as mesmas ações que eles, sou bom, estou a defender a justiça e o progresso e não sei o quê. Quando eles defendem, é óbvio, não faz sentido nenhum que
a Rússia não considera a Crimeia como sua. Por exemplo, não é? O Tratado de Yalta foi feito, a Conferência de Yalta foi feita lá. A Catarina, que era de origem alemã, não interessa, era a imperatriz da Rússia e era uma mulher supostamente devassa, apesar de ser absolutamente notável, com um general que eu nunca me lembro do nome, qualquer coisa em off, enfim, no fim, invadiu o Império Otomano e conquistou, naquela parte, conquistou a Crimeia para a Rússia. Em 1920 é considerado república socialista autónoma da Crimeia e um dos Estados-membros da União Soviética. Não estou a perceber. Não existe autonomamente a Crimeia. Qualquer país que tivesse esta história tinha direito à autodeterminação. Qualquer, está a ver? Não. É ucraniano. Porquê? Porque o senhor Khrushchev administrativamente pôs aquilo na órbita da Crimeia. Então, isso era uma altura em que aquilo era um quintal.